Bom dia, povo de Deus. Sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Este trecho é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Ele foi escrito pelo evangelista Lucas, que era um médico e companheiro do apóstolo Paulo. Este evangelho tem como objetivo apresentar uma narrativa detalhada sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este evangelho aborda vários temas importantes, incluindo a oração, o poder de Satanás e a necessidade de discernimento espiritual. Vamos analisar os versículos trecho a trecho. Versículos 15 a 20. Alguns deles, porém, disseram: ele espelha os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros, para o tentarem, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Ora, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu. E se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nesses versículos, Jesus responde a acusações de que ele estaria expulsando demônios pelo poder de Satanás. Ele argumenta que isso não faz sentido, pois um reino dividido não pode subsistir. Ele também sugere que, se ele estivesse de fato expulsando demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já estaria presente. Versículos 21 e 22. Quando o valente guarda, em paz está o seu palácio. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Jesus compara Satanás a um valente que guarda seu palácio, o mundo, mas diz que é um mais valente, referindo-se a ele mesmo, virá e o vencerá, tirando-lhe o que ele possui. Versículos 23 e 24. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, donde saí.
Jesus enfatiza a importância de estar ao lado dele e de contribuir para o seu reino, em vez de trabalhar contra ele. Ele também fala sobre o comportamento dos espíritos imundos. Versículos 25 e 26. E, tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Esses versículos contam uma parábola sobre um espírito imundo que sai de um homem, mas retorna e encontra o lugar vazio e limpo. Então ele traz consigo 7 outros espíritos piores, e o estado da pessoa se torna ainda pior do que antes. Esses versículos nos ensinam sobre a importância de não apenas livrar-se de maus comportamentos, mas também de preencher nossas vidas com coisas boas e edificantes. Uma das virtudes mais úteis que havemos de praticar é a da vigilância. Jesus descreve a necessidade desta atenção a nós mesmos e à Igreja, a necessidade da vigilância, com um exemplo elucidativo. Quando um espírito maligno sai de um homem, diz Jesus, vagueia por lugares áridos em busca de repouso, e, não o encontrando, diz, vou voltar para minha casa donde saí. A nossa primeira conversão repõe uma certa ordem em o mal, que individuamos e tentamos erradicar da nossa vida, afasta-se efetivamente de nós, mas seria ingênuo pensar que vai ficar longe por muito tempo. Na realidade, pouco depois volta a apresentar-se-nos sob uma nova roupagem. Se antes aparecia rude e violento, agora, ao invés, comporta-se de forma mais elegante e educada. E assim temos necessidade mais uma vez de o individuar e desmascarar. São, perdoai-me a expressão, os demônios educados, entram com educação, sem me aperceber. Só a prática diária do exame de consciência é que nos pode fazer dar conta disso. Gostou do Evangelho de hoje? Então se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que estamos preparando com muito amor. Este amor em Deus que nos uniu. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas aproximem-se de Deus. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã!